O sistema nervoso é uma das regiões do organismo de extrema importância, possuindo funções vitais para o funcionamento dos mais diversos animais, permitindo transmitir diferentes sinais e coordenar diferentes ações. Portanto, são responsáveis por regular todo o desempenho dos animais. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e é composto por milhões de células nervosas. As células nervosas são divididas em duas: a neuróglia, que não transmite impulsos e serve para sustentar, nutrir e isolar os neurônios, e os próprios neurônios, que servem para transmitir impulsos elétricos por todo o corpo. Os mecanismos que compõem o sistema nervoso variam entre os animais, portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as diferentes características presentes nas mais diferentes classes. Os peixes cartilaginosos possuem encéfalo distinto e mais avançado que o da lampreia, e é formado por nervos e gânglios nervosos, o encéfalo e a medula espinhal. Seus órgãos sensoriais são muito bem desenvolvidos, sendo utilizados principalmente para a localização e a captura de presas. As principais características dos órgãos do sentido dos condríctes são: as ampolas de Lorenzini são sistemas receptores localizados na zona ventral da cabeça dos peixes cartilaginosos. São capazes de detectar correntes elétricas de músculos e outros organismos que estão no mesmo ambiente. O sistema óptico dos animais são laterais e sem pálpebras. Em geral, sua retina contém apenas bastonetes, o que fornece uma visão bem adaptada a regiões de baixa iluminação. O sistema auditivo desses animais possui 3 canais semicirculares e vão funcionar também como um órgão de equilíbrio. Os peixes cartilaginosos irão possuir linhas laterais ao longo do seu flanco. Essas linhas irão conter células nervosas que serão usadas para detectar movimento, vibrações e outras perturbações. Os peixes ósseos representam o maior grupo de vertebrados. Através de sua radiação adaptativa, eles desenvolveram uma grande variedade de estruturas. O sistema nervoso dos peixes ósseos são semelhantes aos peixes cartilaginosos, com a exceção dos lobos ópticos e o cerebelo, que são maiores que os dos peixes cartilaginosos. Os órgãos de sentido são também semelhantes aos peixes cartilaginosos, como a linha lateral, olhos laterais, ouvidos com 3 canais e outros. Entretanto, existem algumas estruturas diferentes, como as bolsas olfativas, que funcionam como focinho na região dorsal dos peixes e possuem células sensitivas para substâncias dissolvidas na água, botões gustativos, que ocorrem dentro e ao redor da boca e são relacionadas à detecção de sabores, apesar de ocorrer principalmente na região do aparato bucal, estão dispersas em outras regiões. Uma curiosidade são os peixes elétricos, que possuem órgãos elétricos que produzem choques de até 200 volts e são usados para a captura de presas. Saindo do ambiente aquático e indo para o ambiente terrestre, os anfíbios possuem um sistema nervoso autônomo, bem desenvolvido. O sistema nervoso central com adaptações que permitem uma melhor locomoção e proteção a choques mecânicos, também ligados à movimentação. O sistema nervoso periférico dos anfíbios permite uma melhor captação e envio de informações. Os anfíbios possuem diferentes órgãos dos sentidos, que fornecem capacitações sensitivas que serão usados para diferentes objetivos. Como órgãos de sentido podemos citar o sistema óptico, onde os olhos são localizados em pontos estratégicos e permite uma visão ampla de quase todas as direções, com capacidade de detectar cores e de grande acuidade visual. Os tímpanos, que recebem ondas sonoras no ar ou na água por meio da cavidade do ouvido médio, e o órgão de Jacobson, que funciona como um órgão de percepção olfativa e encontra-se localizado numa região mais recuada da cavidade nasal. Os neurônios sensoriais encontrados dentro desse órgão detectam substâncias químicas, portanto, possuem um sentido de olfato bem desenvolvido. A mudança da vida aquática para a terrestre está refletida diretamente no sistema nervoso e nos órgãos de sentido dos anfíbios,
Uma melhor locomoção e proteção, acuidade visual, tímpanos adaptados e outros mecanismos foram fundamentais para a conquista do ambiente terrestre. Já sobre o sistema nervoso dos répteis, o seu sistema nervoso central possui algumas diferenças em relação ao dos anfíbios. Eles apresentam um encéfalo com 2 longos lobos olfativos que os permitem ter uma melhor capacidade olfativa, além de possuírem também lobos ópticos. Diferentemente dos peixes e dos anfíbios, os répteis agora irão ter 12 pares de nervos cranianos, auxiliando em uma melhor resposta ao sistema nervoso. Os répteis possuem diferentes órgãos de sentido, que os capacitam a viverem diferentes modos de vida. Um deles é o sentido óptico, que é o principal sentido dos répteis, é a visão, embora ela não seja muito privilegiada. Porém, em algumas espécies, existem as glândulas pineais, que são os vestígios de um par de olhos que havia presente, nos ancestrais. As glândulas lacrimais auxiliam a manter a superfície do globo sempre úmida. O sentido olfativo e gustativo. Em geral, eles possuem uma melhor adaptação ao ambiente terrestre. O órgão de Jacobson é altamente desenvolvido nas serpentes, recebendo estímulos quimiorreceptores do ambiente através da ponta de sua língua. A fosseta loreal é outro órgão sensorial termorreceptor presente em algumas serpentes, sendo capazes de detectar variações de temperatura, e elas utilizam sempre para auxiliar na predação. Já no sistema nervoso das aves, seu sistema sensorial sofreu diferentes modificações devido ao seu excêntrico hábito de vida. O sistema nervoso central são bem mais adaptados do que as classes citadas anteriormente, ajudando na locomoção, movimentos rápidos, raciocínio e memória. O sistema nervoso periférico é desenvolvido para proporcionar melhores respostas. As aves possuem diferentes órgãos sensoriais distribuídos ao longo de seu corpo. Sentido auditivo. O sistema auditivo das aves é altamente desenvolvido e consegue distinguir diferentes ondas sonoras que nós, seres humanos, não conseguimos distinguir. O sentido da visão. Os olhos das aves são bem maiores do que outros vertebrados, e o sentido da visão é extremamente aguçado. As aves possuem mais fotorreceptores que as outras classes, além de diferentes adaptações visuais para os seus mais diversos hábitos de vida. Sentido olfativo e gustativo, no geral, são pouco desenvolvidos, com raríssimas exceções. O reconhecimento de alimento, por exemplo, depende primeiramente da visão, devido às suas limitações. As diferentes modificações encontradas no sistema nervoso favoreceram o voo das aves, visto que sem essas adaptações seria impossível o predomínio dessa habilidade. Já no sistema nervoso dos mamíferos, seu sistema nervoso central, mais especificamente o encéfalo, é proporcionalmente maior do que encontrado em outros vertebrados. Ele atua na central de controle sensorial do corpo dos mamíferos. Eles possuem também lobos olfativos mais avantajados, além de um aumento no tecido cerebral, associado principalmente à inteligência. O sistema nervoso periférico, por outro lado, é formado pelos nervos e gânglios, que se estendem por todo o corpo dos mamíferos. Os órgãos de gustação, olfato, audição e visão são bem adaptados ao ambiente terrestre. Os mamíferos noturnos conseguem obter ainda mais acuidade visual se comparado a outros.